Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Eu não sei se você acompanha as minhas postagens, mas há 10 dias nós começamos uma obra aqui na igreja. Nós vamos ter uma cafeteria maravilhosa e mais um auditório para 60 pessoas. A gente está um pouco mal acostumado porque os espaços aqui são gigantescos, né? Mas só essa construção tem quase 200 metros quadrados, irmãos. Então, olha para o irmão que está do seu lado e diz, ó, vai dinheiro. O cartão fé já foi. Mas eu quero dar um presente aqui para o Silvandro. Vem cá, Silvandro. Silvandro fez um descontaço, abençoou a gente. Ele vai fazer a cobertura aqui desse espaço. Tá aqui, ó. Tá bom? Já não te devemos mais. Ó, peraí. Já não te devemos mais nada. Tá pago com o livro. Eu tenho mais 4 livros aqui para dar. Na medida que você for participando do culto e eu ver que você está envolvido, aí Deus vai tocar no meu coração e eu vou te dar. Se você quiser me levar para jantar hoje, já é uma grande possibilidade de você ganhar aí um livro. Quantos aqui querem ser extremamente abençoados? Digam amém. Não, vou melhorar a pergunta. Quantos aqui querem se dar bem nessa vida, debaixo da graça e do favor do Senhor? Digam aleluia. Então para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Eu fiz uma pesquisa. E você sabe que o ser humano é especialista em dar desculpas, irmãos? Olha aí para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, você é bom em dar desculpas, hein? Você sabe quais são as maiores desculpas que um ser humano que está aí sentado do seu lado dá? As 10 mais. Eu selecionei as 10 mais. Não tenho tempo. Você pode, não tenho tempo. Mas não tenho tempo. Essa semana eu fui no velório de uma pastora que foi promovida para a glória. E eu reencontrei alguns amigos pastores. E aí eles falaram assim, meu Deus, a gente fala que não tem tempo, mas quando a gente precisa, a gente arruma. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, ó, para de dar desculpa. Quantos acham que esse cara aqui é excelente servindo a Deus? Ganhou o livro. Não tenho tempo. Segundo, essa não é minha prioridade no momento. Terceira, eu não sou bom nisso, eu não sei fazer isso. Quarto, eu não tenho interesse, muito obrigado. Quinto, estou cansado. Estou cansada. Não vou porque estou cansado. Sexto, medo de fracassar. Eu não quero nem tentar, porque se não der certo, já viu, né? Sétimo, não tenho dinheiro. Pelo amor de Deus, se a gente fosse fazer as coisas aqui na igreja, quando a gente tivesse dinheiro no banco, a gente não ia fazer nunca. Essa desculpa eu não vou ter nunca, em nome de Jesus. Eu não tenho dinheiro, mas você tem. Está entendendo? Eu vou na minha fé em cima de você. Eu não tenho dinheiro. Outra, um dia eu faço. Procrastinação. Nono, delega a responsabilidade aos outros. Eu não vou fazer isso porque está chovendo. Eu não vou fazer porque está muito calor. Eu não vou fazer porque meu carro não está muito bom. Porque meu sofá da minha casa está rasgado. Para de dar desculpa. Você quer ser abençoado? Para de dar desculpas. Décimo, perfeccionismo. Eu nem vou fazer isso, eu nem vou começar a fazer isso, porque quando eu começar, aí eu quero fazer perfeito.
Eu tenho uma frase para você: é melhor o feito do que o perfeito. Se você ficar esperando o perfeito, você nunca vai fazer. Então faz do jeito que dá. Faz do jeito que você tem condições de fazer. E diante dos olhos de Deus vai ser maravilhoso. Dá um aplauso lindo para Ele, vai, pelo amor de Deus. Vai, tem gente querendo ganhar o livro ali, né? Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Eu vou começar a trazer livro toda semana. Êxodo. Ah, pastor Fabrício, você está tão lindo. Eu olhei para você, eu estou apaixonado. Você ganhou um livro também. Aplauda, invejoso. Êxodo capítulo 3, verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar diante do faraó? Quem sou eu para chegar na frente de faraó e exigir a libertação do povo hebreu? Quem sou eu? Irmãos, é impressionante a capacidade que o ser humano tem em dar desculpas. Ei, eu quero te dizer, você não tem muitas coisas que você gostaria e você ainda não é o que você sonha, porque você fica dando desculpas. Mas a boa palavra para nós é que hoje essas desculpas vão cair por terra em nome de Jesus. Pelo menos dá um grito, pelo menos para você ganhar um livro. Vão cair por terra em nome de Jesus. Irmãos, sabe o que está acontecendo? Alguém aplaudiu aqui? Aí. Ei, olha só. Moisés aqui está sendo comissionado, está sendo chamado, está sendo conclamado por uma grande missão, irmãos. E o mais impressionante é que Deus nunca disse: ó, vai por tua conta e risco, vai sozinho, só vai e faz. Deus falou: vai, faz, e eu vou estar contigo, Moisés, assim como está comigo e com você. Ei, para de dar desculpa, irmão. Para de dar desculpa. Deus não manda você fazer para você ir sozinho. Deus não está falando para Moisés: vai lá, fala com o faraó, é por tua conta e risco. Não, é a minha presença, vai junto contigo. Mas Moisés dá desculpa: mas quem sou eu? Eu olhei para o Luquinha sem querer. Quem sou eu? Quem sou eu? Lembre-se, presta atenção nisso, irmãos. Todas as vezes que você ficar olhando, focado para suas limitações, você vai se achar incapacitado, inadequado, ainda que o Senhor esteja te validando. Se você continuar olhando aí para suas debilidades, para suas dificuldades, para os seus argumentos, para as suas desculpas, ainda que o Senhor te valide, você vai se sentir incapaz. Pois eu quero começar essa palavra dizendo para você o seguinte: você pode não ser capaz, mas nós servimos a um Deus que te capacita. Você pode não se sentir, mas Deus faz. É tudo por Ele, para Ele, com Ele, todas as coisas. Se você está entendendo, diga amém. Dá um aplauso lindo para o Senhor. Meu Deus! Quantas vezes a gente se sente incapaz? Ontem à noite, irmãos, eu passei por uma prova. O pastor Lucão falou de barata. Foi ontem ou foi domingo passado? Foi ontem. Ele disse que tem medo de barata. Eu tenho nojo. Ontem, chegando em casa, fui tomar banho à noite. E dentro do box tem duas janelas é basculante que fala? Que abre assim? É. Eu estou lá tomando banho. Eu amo tomar banho. Gordinho gosta de tomar banho, porque transpira muito, então tem que tomar banho. Eu estava lá tomando banho, pensando na vida. De repente, irmãos, entra pela janela voando. Sem brincadeira, a desgramada tinha quase um palmo.
Agora você imagina eu tomando... Não imagina, não. Eu todo ensaboado, aquele negócio voando, parecia um helicóptero. E eu, meu Deus, Samara! Samara, que foi, amor, que foi? A barata fechou a porta e saiu correndo, me deixou na roubada sozinho. Resumindo a história, eu matei a barata. Eu matei a barata. E hoje, pela manhã eu fui pegar o corpo. Mas ela tinha diminuído, né, amor? Ela parecia tão grande voando. Mas quando eu joguei ela no vaso, ela deu uma diminuída. É isso! Irmãos, quando a gente está diante de um desafio, e ali eu estava ontem para proteger o amor da minha vida. Casados, homens casados, entendam. Eu tinha interesse na noite. Eu falei, preciso fazer alguma coisa, provar o meu valor. Mas quando a gente está diante de um desafio, não tem desculpa, não tem argumento que possa nos invalidar. Ei, eu quero te dizer, assim como o Senhor esteve comigo ontem, também vai estar com você. Dá um aplauso lindo para o Senhor em nome de Jesus. Ai, meu Deus! Eu ouvi falar que semana passada o culto terminou depois das 9. Sabe quando você vai pregar de novo? Mas vamos seguir aqui, porque eu sigo o horário. Aí nesse versículo que eu mencionei, a gente está falando de Moisés. Moisés, irmãos, viveu cerca de 120 anos. Você que é um grande conhecedor da palavra, sabe que os primeiros 40 anos de Moisés, ele viveu no Egito, sendo tratado como filho da filha de Faraó. Nesses primeiros 40 anos, ele estudou muito, se tornando um perito nas ciências, onde ele recebeu muita instrução, muito conhecimento. Ele estudou muito durante os primeiros 40 anos. Mas logo depois dos primeiros 40, vieram os seguintes, os próximos, os 40 anos seguintes. E a Bíblia fala que esses outros 40 anos, Moisés viveu no Sinai, no deserto do Sinai. E lá no deserto do Sinai ele constituiu família. E também menciona que ele começou a trabalhar como pastor de ovelhas. E aí ele já estava com 80, e vem a terceira etapa dos 40. Os próximos então 40 anos, ou os últimos 40 anos de Moisés, ele travou uma grande batalha. Ele foi comissionado a libertar todo o povo de Israel da escravidão do Egito. E dentro desses últimos 40 anos, ele conduziu o povo que estava sendo liberto do Egito até a terra prometida. Não tem como negar, irmãos. Não tem como negar, existia sobre a vida de Moisés um propósito. Diga comigo, propósito. Assim como sobre a tua vida também tem um propósito. Moisés, ele viveu intensamente, e é notório a importância desse propósito na vida de Moisés. Mas por inúmeras vezes, não foi uma, duas, três, cinco, mas por inúmeras vezes, Moisés deu desculpas. Por inúmeras vezes, Moisés argumentou, questionando o propósito na vida dele. Argumentos para não se comprometer, argumentos de desculpa para que ele não assumisse o propósito de Deus em sua vida. E aí eu selecionei só 3 desculpas de Moisés, que talvez você que veio aqui essa noite tenha dado de argumento, tenha dado de desculpa, e por isso sua vida não está do jeito que você gostaria. Primeira desculpa que Moisés deu diante desse propósito: indisposição. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem a cara de alguém disposto, motivado, animado, ou se você olha para ele dá vontade de dormir. Tem gente que a gente olha e dá vontade de morrer. É a indisposição em pessoa.
Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: seja disposto, irmão. Ai, pastor, o senhor não sabe como está a minha vida. É você que não sabe como está a minha. Nós precisamos estar dispostos, sempre dispostos, motivados, animados. Eu posso ouvir amém? Êxodo capítulo 4, verso 13. Olha a resposta que Moisés deu. Ah, Senhor, eu ir lá falar com o faraó, eu mesmo. Ah, Senhor, manda outra pessoa. Coloca outra pessoa. Designa outra pessoa, seleciona outra pessoa, escolhe aqui no arraial outra pessoa. Indisposição. Moisés demonstra com essa resposta indisposição. Quando a gente se sente que não está preparado para executar uma missão, um chamado, um convite, a gente começa a demonstrar indisposição. Todas as vezes que você se sente incapaz, você se mostra indisposto. Eu quero te dizer que você vai sair daqui realizando e fazendo tudo aquilo que Deus apresentado na tua vida, porque você vai sair daqui cheio da capacitação do Senhor. Só quem recebe, diga amém, dá um aplauso ao Senhor. Moisés sentia uma grande dificuldade, uma certeza gigantesca de que tinha pessoas muito mais qualificadas para fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Por isso ele dá desculpa e fala para o Senhor: justo eu, manda outro. Irmãos, Moisés, com essa resposta, ele demonstra que ele não quer ir. Indisposição. Ele demonstra que ele quer ficar de fora do problema. Ele está demonstrando com essa resposta que ele não quer se comprometer, que ele não quer se envolver. Eu quero te dizer, quem não se envolve não tem direito à vitória. Quem não se compromete nunca vai vencer. Pois eu estou diante de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você faz parte dele, dá um aplauso ao Senhor. Para de dar desculpa. Hoje começa uma nova semana. Para de se esconder. Para de achar que tem pessoas melhores do que você. Porque se Deus te chamou é para você. Moisés prefere se omitir, irmãos. Moisés prefere se esconder. Por quê? Porque essa situação é mais confortável quando a gente delega a responsabilidade para outro. É mais confortável, deixa o outro, se der errado é ele que vai se lascar, mas se der certo é ele que vai aproveitar. Mas muitas vezes a gente dá desculpas, indisposição por não se sentir capaz. Irmãos, de verdade, quantas vezes você já se mostrou indisposto diante de alguma realização de tarefa, de um chamado, de um desafio? Quantas vezes você já se mostrou indisposto? Quantas vezes nós agimos da mesma maneira que Moisés? Manda outro. Eu não, manda outro. A indisposição, irmãos, é a grande desculpa de Moisés nesse momento. E sabe quando a indisposição surge nas nossas vidas? Quando a gente não se julga capaz de fazer aquilo que fomos designados a fazer. Você está indisposto para lutar pelo seu casamento? Você está indisposto para lutar pela sua família? Porque você não se acha capaz? Você está indisposto para aceitar uma promoção que a tua empresa está levantando você para assumir? Você está indisposto para fazer a obra do Senhor? Você está indisposto para abrir a tua casa, para receber vidas, para serem salvas? Você está indisposto para vencer as dificuldades da vida, por não se sentir seguro? É de verdade, você se sente indisposto? Pois eu quero te dizer uma coisa, Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva vem do alto. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz que cada um exerça, cada um de nós tenhamos que exercer aquilo que nós recebemos de Deus. 1 Timóteo 4,14. Ei, não negligencie, não ignore aquilo que Deus entregou para você. Efésios 2,10.
diz que eu e você somos criados por Deus. Tem alguém aqui que veio do macaco? Eu fazia muito isso antigamente, lembra? Põe a mão na sua bunda aí. Na sua, não no do vizinho. Põe aí. Todo mundo, põe aí. Põe. Não é pecado não, pode pôr, é sua. Quem encontrou um rabo? Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você não veio do macaco. Você não é fruto de uma grande explosão. A teoria do Big Bang. Tentaram reproduzir isso na Suíça, não deu certo. Sabe por quê? Porque ainda que você não creia, você foi criado pelo Senhor. Foi Deus, o Todo-Poderoso, que criou você. Você é fruto da criação do Eterno. Se você está me entendendo, dá um aplauso lindo ao Senhor em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 10, está dizendo que eu e você fomos criados por Deus. Mas aqui tem a complementação do versículo. Nós fomos criados por Deus para executarmos as boas obras que Ele nos designou. E aí o texto continua dizendo que Ele nos designou, mas que antes Ele nos preparou. 2 Coríntios 1, 21 diz que é o Senhor, não é a faculdade, não é o mundo, não é tua casa, não é tua família, não são seus amigos, não são os milhares de livros que você vai ler, mas o que te capacita é o Senhor. Ele merece um aplauso. Ele merece um aplauso. Pelo amor de Deus, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Para de dizer que não dá, que você não pode, que não tem jeito. Para de dar desculpa. Para de demonstrar indisposição. Está na hora de você reagir. Irmãos, março já está indo embora. Eu não sei se você percebeu, mas o ano 2024 está voando. E 2024 tem tudo para ser o melhor ano das nossas vidas. Mas enquanto você continua dando desculpas, o tempo vai passar e você não vai conquistar, você não vai avançar. Presta atenção numa coisa. Não há nada, não há absolutamente nada que você não possa fazer, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, é Ele quem te capacita. Primeira coisa, indisposição. Foi o que Moisés demonstrou diante de uma direção que Deus havia dado. Segunda grande desculpa: dificuldades. É difícil demais. É impossível. Não vai dar. Êxodo capítulo 5, verso 22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Ô Senhor, por que o Senhor está maltratando tanto o povo? Por que o Senhor está permitindo tanta dor, tanto sofrimento? Afinal, Senhor, por que me enviaste? Você está entendendo o contexto aqui? Você que está lendo a Bíblia, você deve estar entendendo o que está acontecendo aqui. Deus chega para Moisés e fala assim: ô Moisés, vai lá e fala com o faraó. Ele está com o coração endurecido. Diga para ele que se ele não liberar o meu povo, eu vou matar o primogênito dele. Aí Moisés, com muito custo, depois de dar várias desculpas, ele chega diante do faraó e fala assim: ó faraó, o negócio é o seguinte, Deus manda te dizer, se você não liberar o povo, ele vai ferir o seu primogênito, vai morrer. Sabe o que acontece? Faraó endurece ainda mais o coração. Faraó fica com o coração mais endurecido, não deixa o povo ir. E ainda, a Bíblia diz que ele faz com que o trabalho do povo hebreu ficasse ainda pior do que já estava. Ei, aqui tem uma coisa que a gente tem que entender, viu? Aquilo que está ruim pode piorar. Para de reclamar, para de murmurar, para de abrir a sua bocona para ficar reclamando. Para de ficar abrindo a sua boca para dizer que está ruim, que está difícil, que não tem jeito. Porque tudo o que está ruim pode piorar.
A dificuldade sempre será uma desculpa para que a gente não cumpra aquilo que a gente precisa fazer. A dificuldade sempre vai ser uma grande desculpa, um grande empecilho para a gente realizar aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Quando eu estava preparando essa palavra hoje à tarde, eu me lembrei da minha esposa. A igreja olha a minha esposa aqui em cima e fala: meu Deus, que mulher valorosa. Meu Deus, que mulher cheia de coragem, ousadia. Nossa, como ela fala bem, que mulher linda. Já que não deu ontem à noite, vai ser hoje. Quem está gritando aí? Eu vou te dar um livro para você parar de gritar. Vem cá. Parabéns. A pessoa agradeceu. Obrigado, pastor. Irmãos, volta aqui comigo. Até que hora você foi domingo passado? 9h30? Então eu posso ir até 9h15. Segunda coisa, irmãos, a dificuldade. A dificuldade sempre vai ser um argumento, uma desculpa para a gente não cumprir aquilo que a gente precisa fazer. A missão aqui que Deus havia designado para Moisés era que ele tinha que libertar o povo hebreu das mãos de Faraó, que estava oprimindo, escravizando, tornando muito difícil a vida daqueles hebreus. Mas aí Moisés mais uma vez argumenta: está muito difícil essa situação, estava ruim, agora piorou. Assim também é comigo, assim também é com você, irmãos. A dificuldade sempre será um grande argumento para impedir você de realizar aquilo que você precisa. Por exemplo, tem gente que está desempregada há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e fala assim: é muito difícil arrumar um emprego, é muito difícil casar. Ontem eu conversei com um jovem aqui. A coisa estava difícil para o lado dele, irmãos. Mas aí ele veio se aconselhar comigo, pastor Fabrício. E aí eu comecei a dar umas direções. Falei para lá: você tem que agir assim, você tem que fazer desse jeito. Quando você sai para tomar um lanche, quem paga? Cada um paga o seu. Eu falei: está errado? Está vendo o bando de homem encalhado? Por que vocês não desencalham? Homem, quando sai com a mulher, tem que pagar a conta. Que história é essa? E os casados, quanto deu? Divide. Que divide, ó? É o homem que paga. E aí eu conversando com esse jovem, dando umas orientações. E aí fomos indo, fomos conversando. Falei: pastor, mas está difícil. Falei: está difícil, mas não é impossível. Está difícil, mas Deus vai operar. Aí semana passada conversei com ele, ele falou assim: olha, pastor, nós estamos até conversando, nós estamos até orando. Quem sabe de quem eu estou falando? Eu não vou falar, ainda não posso falar. Mas a coisa está caminhando, irmãos, e eu creio que vai dar casamento. Olha os solteiros encalhados, invejosos. Diga amém. Aí, ó, os invejosos. Está difícil casar, mas não é impossível. Ah, mas é muito difícil ter uma célula. Ter célula, ai meu Deus, ter célula, vou ter que receber as pessoas em casa. Vão sujar meu sofá, vão derrubar suco no tapete, vão rabiscar as paredes. Eu tenho uma notícia para te dar: vai mesmo. Vai mesmo. Mas quer saber? Logo, logo você vai morrer. Você vai para o céu. E o sofá vai ficar, a casa vai ficar, a parede vai ficar, o tapete vai ficar, vai tudo ficar. Mas você vai subir. Ei, cadê a Paula? Do Teló, cadê? Eu vi eles aqui hoje.
Ah, estão lá trabalhando? Discípulos do Fai da Ivy. Eles moravam num apartamento, não era isso? E aí eles comentaram de, ai pastora, que difícil. Na minha casa, no meu apartamento, se entrar 2, os outros 2 que estavam lá dentro tem que sair. E o sofá novinho, aquelas crianças, tudo do Hamas, sujando o sofá, pisando no sofá. E a Samara falou, e aí? Ah, não tem problema não, é difícil, mas não vamos assim mesmo. Nisso a gente tinha mudado para nossa casa. E a Samara toda, ai, obrigado Senhor, minha casa, minha casa. Olha essas cortinas, esses vasos. Eu falei, Samara, tem que ter célula em casa. Mas nós somos os pastores. Tem que ter célula em casa. Tem que ter célula. Claro, ela sempre quis. E aí, tem muitas pessoas aqui que já foram da célula lá em casa. Na primeira rodada, tinha os terroristinhas do Hamas também. E Samara inventou de servir suco de uva. Na segunda-feira, nós começamos a descobrir vaso cheio de suco de uva, sofá com mancha de suco de uva, cortina cheia de suco de uva. Tá difícil, mas vai difícil mesmo. Hoje nós chegaremos a 250 células. Dá um aplauso ao Senhor. É difícil, mas a gente vai. É difícil, mas nós vamos vencer. É difícil. Quem acha que ser crente é fácil? Levanta a mão. Nem levanta. É difícil pra caramba ser crente, irmãos. É muito difícil ser crente. Eu nem ando pelas ruas de Hortolândia. Nem ando. Porque eu desfilo, né, irmãos? Quando eu morava em Campinas, eu era sediado. Eu era sediado. Aí, tá vendo? Já sou casado, irmão. É muito difícil ser crente, irmãos. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, é difícil pra caramba ser crente. Olha aqui para mim, se você acha que é fácil ser crente, eu quero dizer, você não é crente coisa nenhuma. Você está se enganando. Ser crente é difícil. Ah, é muito difícil prosperar. Quantos aqui querem ficar ricos? Digam amém. Não é riquinho, é rico. Rico para mandar um WhatsApp para mim e falar assim, pastor, quer fazer o quê? Quero ampliar. Pode fazer. Quem quer esse nível de prosperidade? Trabalha! Vai trabalhar! Porque é difícil ser rico. É difícil prosperar na vida. Se você acha que acordar 8 horas da manhã vai te dar riqueza. Meu pai dizia o seguinte, pega mais tempo de sol quem acorda primeiro. Então se você quer ficar rico, nem dorme, irmão. Vira a noite trabalhando. Ai, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Tudo nessa vida é difícil. Mas a dificuldade é a chancela para mim e para a sua vitória. Se você está me entendendo, diga amém, dá um aplauso ao Senhor. É difícil sim, mas eu queria saber, quem é que disse para você que seria fácil? Quem disse para você alguma vez que seria fácil? João, Evangelho de João, capítulo 18, verso 33, diz o seguinte: nesse mundão aqui, onde eu e você vivemos, nós teremos dificuldades, nós teremos e passaremos por aflições. Mas o texto termina dizendo, mas creia em mim, porque eu venci o mundo. Jesus nunca disse que seria fácil, mas que iria valer a pena. Você pegou? Não vai ser fácil, mas vai valer a pena.
Não vai ser fácil, mas você vai para o céu. Não é fácil, mas sua família vai ser alcançada. Não vai ser fácil, mas você vai ser agraciado. Não é fácil, mas é possível. Dá um aplauso ao Senhor. De verdade, vocês acham que nesse livro aqui, nessa enciclopédia, você acha que só tem facilidade? Pelo amor de Deus, irmão, vai ler a Bíblia. Lembra de José, quantas dificuldades esse homem passou. José foi rejeitado pelos próprios irmãos de sangue. José foi vendido como escravo. José foi acusado de estupro, mesmo sendo inocente. José foi condenado à prisão, mesmo não tendo feito nada. E você reclama que é difícil? É difícil segurar 1h30 a sua bexiga para não fazer xixi. É difícil ficar 1h30 sentado aqui sem beber água. Essa semana eu estava lá no Instagram, aí apareceu lá: André Valadão dá um pega na igreja. Quem viu esse? Rebentou a igreja, meu irmão. Eu falei: olha que eu sou bonzinho. Ele destruiu o povo. Vocês são mal educados. Antes do culto acabar, vocês levantam e vão embora. Antes de não sei o que, vocês levantam e vão embora. Vocês me fizeram passar vergonha. Eu falei: olha, será que eu sou discípulo dele? Eu não sabia. Mas é difícil a gente ficar 2 horas aqui, irmãos. Sabe o que aconteceu com José? Foi difícil, mas a Bíblia diz que ele terminou como governador do Egito. A Bíblia diz que ele se tornou o segundo homem mais poderoso, mais influente de todo o Egito, mesmo tendo dificuldade. Mas ele não colocava dificuldade como argumento. Você acha que é só José? Lembra de Jó? Meu Deus, cada vez que eu leio Jó, eu fico impressionado. A resiliência desse homem. A Bíblia fala que em algumas horas, Jó perdeu riquezas, Jó perdeu bens, Jó perdeu patrimônio, Jó perdeu os filhos, em algumas horas. E para piorar um pouquinho a história de Jó, durante a vida de Jó, ele ainda perde a saúde. Olha para o irmão que está lá e fala assim: dificuldade é isso aí, ó. Mas sabe o que acontece no final da história? Deus o recompensa. Diante da resiliência, da persistência, da fidelidade, da fé que Jó demonstrou. E a Bíblia diz que ele termina ainda mais rico do que era, e com uma família maior do que ele tinha. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aí você fala assim: ah não, pastor, mas isso aí é só no Antigo Testamento. Ah é? Lembra de Paulão? Lembra de Paulo? Antes dele se converter, ele era chamado por Saulo. Saulo era um grande perseguidor de cristãos. Mas eis que começam as dificuldades na vida dele. Sabe quando as dificuldades começam a acontecer? Quando ele aceita Jesus, quando ele se torna crente, quando ele vira um cristão verdadeiro e genuíno. É aí que começam as dificuldades na vida de Paulo. E você acha que por ser crente você não vai ter dificuldade? Vai ter! Vai ter! Paulo foi preso, irmãos. Paulo foi espancado, irmãos. Paulo sofreu naufrágios, vários irmãos. Paulo foi humilhado, irmãos. Paulo foi difamado, irmãos. Paulo sofreu grandes dificuldades. Mas sabe o que eu acho mais interessante? As dificuldades não eram desculpas para ele dizer: parei, não quero mais, não brinco mais. Sabe como termina a história de Paulo? Paulo, ele é mais conhecido que muitos 12, muitos apóstolos diretos de Jesus. O apóstolo Paulo deixou quantas epístolas? 12 mais uma. 12 mais uma.
13 epístolas. Meu Deus! A dificuldade não pode ser um argumento para você deixar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. A dificuldade não pode mais, a partir de hoje, ser um obstáculo para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Para de dar desculpas, então, dizendo que é difícil. Para de dar desculpas, dizendo que é impossível. Porque eu quero te dizer uma coisa: as dificuldades existem para serem superadas, irmãos. Olha aí, eu ontem no banheiro, enfrentando aquele gigante. Dificuldade, mas dificuldade existe para você vencer. Dificuldades vão dar sabor para a sua vitória. As dificuldades vão endossar o seu esforço. As dificuldades, elas serão os degraus para o seu êxito. Ninguém chega ao êxito se não passar pelos degraus da dificuldade. 1 Coríntios 15, 57 diz o seguinte: deem graças a Deus. Deem graças a Deus, porque é Ele que te dá vitória. Romanos 8,17 diz que em todas as coisas nós somos mais do que. 1 João capítulo 5, verso 4 diz: o que ele que é nascido de Deus. Tem alguém aqui que é nascido de Deus? Quem é nascido de Deus vence o mundo. Se você está me entendendo, dá um aplauso ao Senhor. Ninguém disse que seria fácil, mas que valeria a pena. E a terceira e última coisa, o terceiro e última desculpa que eu quero ressaltar aqui na vida de Moisés, e que muita gente dá, mas eu não tenho resultado. A falta de resultado é a desculpa de muita gente em perseverar, em continuar, em avançar. Êxodo capítulo 6, verso 12. E aí eu já vou encerrando. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: eu vou lá, Senhor, eu vou lá, Deus. Se nem o povo, se nem os israelitas me ouvem, como eu vou fazer para que Faraó me escute? A desculpa aqui de Moisés era a falta de resultado, irmãos. A falta de resultado do trabalho, da missão que ele ainda não tinha concluído, que era a libertação do povo hebreu. Ele não tinha resultado nem junto ao povo, muito menos junto ao Faraó. Irmãos, Moisés estava numa crise profunda. Como é que eu posso ser libertador do povo, se nem o próprio povo me escuta? Como é que eu posso cumprir essa missão, se os meus resultados até agora são ineficazes? Como é que eu posso continuar, se os resultados que eu tenho obtido são ruins? Muitas vezes, irmãos, eu e você agimos assim como Moisés. Diante de um mau resultado, a gente dá desculpas. Diante de resultados negativos, a gente quer parar. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui. Responde bem rápido e alto. Qual é o contrário de sucesso? Mais alto. Mais alto. Mais alto. Não é! Nunca mais diga isso. O contrário de sucesso não é fracasso, é desistência. Quando você desiste, você não tem mais possibilidade de avançar. Quando você desiste, você não tem mais possibilidade de ganhar. Quando você desiste, você não tem mais possibilidade de ter sucesso ou êxito. O fracasso são os degraus que a vida nos impõe para a gente subir e galgar, para que a gente chegue aonde Deus quer nos levar. Pois então nunca diga que o contrário de sucesso é fracasso. O contrário de sucesso é desistência. Irmãos, a falta de bons resultados, ou seja, os maus resultados, não podem servir de desculpas para você desistir.
não deu certo até hoje, continue, persevere, avance. Você não pode desistir. A desistência, ela vai fazer com que você não avance nunca mais na vida. Eu me lembro, e aí eu me lembrei de você. Tempos atrás, eu era líder de uma geração em Campinas. Eu era líder de uma geração chamada Geração Samuel. E teve um fruto fiel. O pastor Fabrício vai lembrar. E o nosso resultado foi horrível. Nós não alcançamos pessoas, nós não conseguimos apresentar frutos fiéis. Foi horrível. Aí eu chamei minha equipe de 12 e falei assim: vocês estão satisfeitos com o resultado? Vocês estão felizes com o resultado? E foi unânime. Todos eles disseram: não, foi horrível, foi ridículo. Vocês estão envergonhados? Eles disseram: sim. Pois então nós vamos raspar a cabeça, em sinal de vergonha e humilhação. Imagina o pastor Fabrício careca. Imagina eu careca. Mas diante de um resultado ruim, nós não paralisamos. Essa igreja, Vida Nova Hortolândia, ela existe porque homens como eu e pastor Fabrício não desistimos. Nós tivemos maus resultados, mas nós perseveramos, nós continuamos, nós fomos resilientes. E se você está nessa igreja, é porque teve pessoas que não desistiram. Se você está me entendendo, diga amém, dá um aplauso ao Senhor. Diante de maus resultados, não desista. Uma das nossas empresas, ela chegou a ter mais de 28 unidades no estado de São Paulo. A empresa da qual nós fazemos parte do grupo. Hoje, eu ouso dizer que são 8 ou 9 empresas que continuaram, porque as 20 desistiram. Agora sabe qual é uma boa notícia? O mês passado foi o melhor resultado dos últimos 15 meses, porque nós não desistimos. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu estava lembrando da empresa da pastora, que é uma agência de turismo. Em 2021, 2022, quase quebramos, quase falimos, mas nós não desistimos. Resultados ruins, resultados negativos, resultados horríveis, mas nós perseveramos, nós fomos resilientes. A empresa continua até hoje. Sabe por quê? Porque diante de resultados ruins, a gente não dá desculpa. Diante de resultados ruins, a gente trabalha mais, a gente avança mais, a gente faz mais. E é assim que vai acontecer com você. Se você crê e recebe, diga amém. Vai ficando de pé e vai dando um aplauso lindo ao Senhor. Vai aplaudir mais forte, pode ser mais forte. Os maus resultados não podem ser desculpa para você. O seu casamento está ruim, lute mais. A tua vida financeira está ruim, trabalhe mais. Você não está tendo os resultados que você quer, persevere, avance, continue. Você precisa sair daqui essa noite entendendo que Deus te chamou para ser resiliente, para você ser perseverante, para você continuar e não desistir. Apocalipse 14:12 diz o seguinte: quem é de Deus persevera. Tiago capítulo 1 verso 3 tem uma palavra para mim e para você: não desista, não desista, porque a sua fé, a minha fé, vai produzir perseverança, irmãos. Gálatas capítulo 6 verso 9 diz: não pare, don't stop, não pare, não pare. Está difícil, não pare. Estou desmotivado, não pare. Meus resultados estão ruins, não pare, porque no tempo certo. Olha o que diz Gálatas capítulo 6 verso 9: porque no tempo certo
eu e você vamos colher abundantemente, se nós não desanimarmos. E eu encerro essa palavra declarando 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, nós não desanimamos, irmãos, embora exteriormente nós estejamos a nos desgastar, mas interiormente, bate no peito aí, ó, mais forte, mais forte, mais forte, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais, que pesa muito mais, que todos esses fracassos. Assim, eu e você temos que fixar os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois aquilo que nós vemos é transitório e é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Aplauda o Senhor.